Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus acalma uma tempestade. Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Não somente uma tempestade, mas uma o quê? Diga assim, uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, diante de todo esse cenário, Jesus, o que Jesus fazia? Dormia. O que Jesus fazia? Dormia. Podemos chamar esta pregação de dormindo no barulho. Dormindo no barulho. Não estou ouvindo você? Diga assim, dormindo no barulho. Você que está me assistindo, escreva aí na live, dormindo no barulho. O nome desta pregação é dormindo no barulho. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Perecemos, nós vamos morrer. O barco vai afundar. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Bonança quer dizer calmaria, tranquilidade, mar sem tempestade, mar sem agitação, mar sem ondas. Dizendo, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Muito bem. Dormindo no barulho. Você gosta de dormir no barulho? Você gosta de dormir no barulho? Ninguém gosta de dormir no barulho, né? Nós não gostamos de dormir no barulho. Eu odeio barulho à noite. Luzes também piscando. Eu apago tudo. Tem que estar tudo escuro. Tem que estar tudo silencioso. Nós gostamos de silêncio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque você sabe que Belém é uma cidade muito barulhenta. Muito barulhenta. Muito barulhenta. Eu já acordei domingo, 5 da manhã, com carro de som, e eu me perguntei, quem que está fazendo carro de som domingo, 5 horas da manhã? Então eu estava lendo um livro, era uma quarta-feira à noite. Eu estava lendo um livro quarta-feira à noite, e um barulho danado, e eu fui murmurar do barulho, reclamar do barulho, comigo mesmo, e Deus falou comigo no meu coração, você tem que aprender a dormir no barulho, você tem que aprender a dormir no barulho. Só que é claro que Deus não estava falando daquele barulho ali, Deus estava falando de um outro barulho, e eu fiquei pensando, quando Deus fala com você, você tem que entender o que Deus está falando com você. Porque às vezes Deus usa algo do teu dia a dia, lá no teu quarto na hora de dormir, lá na hora que você está tomando banho, alguma coisa que acontece no teu trabalho, alguma coisa que aconteceu no trânsito, alguma coisa que aconteceu lá com o teu marido, alguma coisa, no meu caso ele falou comigo, quando eu estava reclamando de quê? Barulho. Eu odeio barulho. E eu fiquei perguntando para Deus o que Ele queria falar comigo. E Ele me deu essa mensagem, Ele me deu esse sermão, aprendendo a dormir no barulho. Enquanto você não aprender a dormir no barulho, o inimigo sempre vai te perturbar.
E você vai enlouquecer. E você vai ficar deprimido, e você vai ficar deprimida. E você vai ficar cada vez mais ansiosa, cada vez mais ansioso. E você vai perder a sua paz. E você vai perder sempre as tuas batalhas espirituais. Nós acabamos de ler que Jesus e os discípulos estavam aonde? No navio cruzeiro. Era no navio de cruzeiro que Jesus estava? Nesses navios que você compra e que você viaja por meses, parando em cada país. Era no navio luxuoso que Jesus estava? Jesus estava num iate de um bilionário? Jesus estava num barquinho? Sim ou não? Sim ou não? Jesus estava num barquinho, estava atravessando o mar, e diz que de repente veio um chuvisco, bem tranquilo. Não foi isso? Era um chuvisco? Era uma chuva? Diga assim, era uma tempestade. Não estou ouvindo vocês. Uma tempestade. Nós aqui de Belém fazemos ideia do que é uma tempestade. Porque a chuva aqui, a cada gota, é do tamanho desse púlpito aqui. Dependendo do telhado lá da tua casa, se for telha de zinco, dependendo da telha, a gente tem a sensação que o telhado vai vir o quê? Abaixo. Não é verdade? Tem hora que parece que vai quebrar tudo. E nós não estamos falando de uma tempestade, apenas da nossa chuva aqui, amazônica, que é uma chuva forte. Quem não é daqui vê chuva forte pela primeira vez, se assusta. Sim ou não? E diz que Jesus e os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E se levantou a chuva, se levantou os ventos, se levantou, olha só, chuva, diga assim, chuva, vento, ondas. As ondas batiam com violência no barco, o barco estava rachando. Além de estar rachando o barco, as águas estavam entrando no barco. Não adiantava você tirar a água do barco, era um serviço inútil. O barco estava afundando. Pedro, que era o pescador mais experiente, deve ter dito para os amigos, esse barco vai afundar. Esse barco vai afundar. Você sabe quando uma tragédia é anunciada, você sabe que vai acontecer uma. Então você olha, tudo isso aqui, está todo mundo desesperado. Os discípulos desesperados, todo mundo molhado, todo mundo molhado, todo mundo molhado. No meio do mar, todo mundo molhado. E todo mundo olha lá no cantinho do barco. Quem está lá no cantinho do barco? Diga assim, Jesus. O que ele está fazendo? Ele está desesperado. Você sabe que uma vez eu fui pregar lá em Breves. Eu fui pregar em Breves. E quando eu estou ali na Baía do Guajará, alguém já atravessou a Baía do Guajará? Chovendo, chovendo, chovendo. Essa baía aqui, quando você atravessa chovendo, dá medo. Coloca aí nas redes sociais essa baía aqui. Quando está chovendo, parece que o barco vai. Eu fiquei desesperado. Nunca senti tanto medo na minha vida. Como que as águas é algo tão poderoso. Ninguém consegue dormir com as águas sacudindo de lá para cá com força. E as tábuas do barco, elas começam a gemer. Parece que elas vão se partir. E quando os discípulos olham lá para o canto do barquinho, diz que Jesus tinha um travesseiro e ele estava fazendo o quê? Diga assim, dormindo. Olha aqui para mim. Você acha que o travesseiro de Jesus estava enxuto ou molhado? Vocês aí da live acham que o travesseiro estava enxuto ou molhado?
Estava molhado? Quem acha que estava molhado, levanta a mão. O travesseiro estava molhado. Ou você acha que porque o travesseiro dele era de Jesus, ficou enxuto? Você acha que choveu em tudo quanto é lugar, menos no travesseiro? O travesseiro estava molhado. Jesus estava molhado ou estava enxuto? Molhado. Barulho dos trovões, barulho dos relâmpagos, barulho dos ventos, barulho das ondas, as tábuas estalando, rachando, tudo cheio de água, roupa molhada, os discípulos, todo mundo gritando. E Jesus estava fazendo o quê? Diga assim, dormindo. Nada disso foi suficiente para acordar Jesus. Você já parou para pensar nisso? O vento, diga assim, o vento, não ouvi você, diga assim, o vento não acordou Jesus. A chuva não acordou Jesus. As águas não acordaram Jesus. Nada acordou Jesus. Jesus dormia no meio do barulho. Porque quando ele dormia, ele sabia que ele tinha um pai que guardava ele de todo, diga assim, de todo mal. Só que o diabo, o inimigo, ele passa para você uma sensação de que quando a tua vida está sendo sacudida, quando você está enfrentando problemas, sejam eles sentimentais, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros, a primeira coisa que uma pessoa perde, quando ela está cheia de problemas, e você sabe que quando você está com problema, o diabo gosta de fazer barulho, é ligação, é áudio, é ameaça, é briga, é escândalo, é gritaria, é dor, é choro, é murmúrio, é porta se batendo na tua cara, é gente dizendo que não vai te ajudar. O inferno é barulhento, o inferno é barulho. Primeira coisa que a pessoa não consegue, primeira coisa que a pessoa perde é o sono. Ela não consegue dormir diante daquilo. Mas Jesus nos ensina aqui que você tem que aprender a dormir no meio do barulho. Você tem que mostrar para o teu inimigo, você tem que mostrar para os teus problemas, que você crê que a tua vida está debaixo, não da vontade do inferno, não da vontade dos problemas. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, amém? Diga assim, a minha vida está debaixo da vontade de Deus. Mas você olha e diz assim para mim, poxa, bispo, o senhor está falando de Jesus, poxa. Jesus é Deus. Jesus andava sobre as águas. A gente acabou de ler aí que ele falou com o vento, falou com a tempestade. Aí isso não pode comparar a gente com Jesus, aí isso que é demais. Salmo capítulo 3, versículo 1. Salmo que Davi escreveu quando fugia do seu filho Absalão. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Deito, me pego no sono, deito, me pego
Acordo porque o Senhor me sustenta. Uma pessoa de Deus, ela pode perder tudo, menos a paz dela. Porque a paz dela, diga assim, vem do céu. O maior sinal que uma pessoa é de Deus, o maior sinal que uma pessoa está salva, o maior sinal que uma pessoa é lavada pelo sangue do Cordeiro, é quando ela está cercada de problemas e ela está rodeada de barulho. Dentro dela tem calmaria. O dia dela é agitado. Olha aqui para mim. O dia dela é agitado. O dia dela é difícil. O dia dela é tenso. O dia dela é tenebroso. O dia dela é ela passando pelo vale da sombra da morte. Mas à noite Deus dá o escape para ela. Tem um momento do dia que o inimigo não consegue pegar ela. Tem um momento do dia que o inimigo não tem acesso a ela. É quando ela chega em casa, ela pega a Bíblia dela, medita na palavra de Deus, ela dobra o joelho dela, mesmo naquele dia difícil, ela dá graças a Deus, ela confia em Deus. Ela coloca a cabeça sobre o travesseiro. E ela diz, Pai, eu confio em Ti. E Deus dá descanso para ela. Amém? A palavra de Deus diz que Jacó dormiu no deserto com uma cabeça na pedra, com a cabeça dele na pedra. E diz que ele sonhou que o céu estava aberto e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. A palavra de Deus diz lá em Atos 12, capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava preso com os pés e mãos amarrados, vigiado por vários soldados. Enquanto a igreja orava por Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Ele dormia. Porque o corpo estava preso, mas o espírito dele estava com Deus. Amém? Nada acordou Jesus. Só teve uma coisa que acordou Jesus. Quem que acordou Jesus? Quem que acordou Jesus? Os trovões acordaram Jesus? A chuva acordou Jesus? As ondas acordaram Jesus? O barco afundando acordaram Jesus? Os discípulos foram até Jesus e tocaram em Jesus e disseram, Mestre, o Senhor não se importa. Jesus abriu o olho, tirou o sono dos olhos, anda calmamente por aquele barco cheio de água, estende a mão para a tempestade e fala para a tempestade, acalma-te. De repente, aquelas ondas nervosas se tornam um espelho d'água. O céu todo escuro se torna um céu de estrelas. E tudo fica belo. Ele olha para os discípulos, para os meninos e diz assim, por que vocês têm pouca fé? E eles olham para Jesus espantados e diz, quem é este que até os ventos o obedecem? Você já tentou conversar com alguém num lugar que está chovendo muito forte? Não é difícil? Por causa do barulho da chuva. Quando você lê a Bíblia, você tem que tocar no texto, você tem que imaginar o cenário. Está trovejando, está relampejando. O mar está fazendo barulho, o vento está sendo forte. Eu me lembro quando eu morei em Cascavel, que é o oeste do Paraná. Lá em Cascavel tem um vento oeste, que é um vento forte.
poderoso. Parece que vai entrar na tua casa e vai arrebentar tudo. Você acha, olha aqui para mim, quem está aqui nessa noite, levanta a mão. Vocês estão aqui de corpo, alma e espírito mesmo? Quem está prestando atenção aí na pregação, diz aí, eu estou atento. Você acha que a voz dos discípulos foi mais alta do que a voz da tempestade? Você acha que foi? Eles não conseguiram falar mais forte do que a voz da tempestade. Mas quando eles disseram assim, mestre, o senhor não se preocupa. Você acha que eles tiveram que ficar assim? Você já tentou acordar alguém que tem sono pesado? Quem conhece alguém que tem sono pesado na família? Não é difícil? O Vinícius tem sono pesado? Tem? Tem que chamar ele quantas vezes, Vinícius? Hein? Quem tem alguém na família que tem sono pesado? Tem que chamar umas 7 vezes, 10 vezes, né? Acorda, fulano, acorda! Aí a pessoa acorda, volta a dormir, não é assim? Você acha que tiveram que chamar Jesus quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes? Quando os discípulos disseram, mestre, o senhor não se preocupa com a gente, nós vamos morrer. Imediatamente ele acordou. Ele não acordou com a tempestade, mas acordou com os filhos chamando ele. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Jesus ouve até as tuas orações mais fraquinhas, mais baixinhas. Às vezes você está na tua casa é cheia de gente incrédula. Às vezes você se tranca no banheiro para orar e você tem que orar baixo, por causa do teu marido, por causa dos teus filhos. Essa oração que você fala assim, não sei nem se Jesus está ouvindo essa oração, tão baixa, eu tenho que orar aqui, eu tenho que orar dentro da minha mão. Essa oração aí, Jesus está ouvindo também, amém? A lágrima que você derrama 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, essa lágrima aí, Jesus não só vê não, ele ouve o barulho dela escorrendo pelo teu rosto. O teu desassossego, o que tira a tua paz, o que te deixa inquieto, o que tira o teu sono, o que te deixa desassossegada, o que te deixa desassossegado, tira o descanso de Jesus. Não pode ser. Faz Jesus se levantar e vir ao teu encontro. Amém. Esse é o nosso Deus. Os discípulos disseram, mestre, salva-nos. Mas os discípulos vieram acordar clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. E foi isso que acordou o Senhor Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, você vê o quanto que você hoje tem acesso a Deus através do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, que pouca gente sabe disso. Você sabia? Você sabe que quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você se converte, você é lavado pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. E por causa desse sangue de Jesus, você tem acesso à presença de quem?
Então, quando você entra na presença de Deus, meu Deus, você tem que orar assim, diga assim comigo, meu Deus, está fraco, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Então, quando você fala, meu Deus, Deus olha para você. E quando Ele olha para você, Ele vê que você é uma pessoa lavada no sangue de quem? De Jesus. Então, para Deus, você não é você. Você é Jesus. Você sabia disso? Você não é você. Porque você está coberta do alto da tua cabeça, à planta dos teus pés, da planta dos teus pés, ao alto da tua cabeça, com o sangue de quem? De Jesus. A morte de Jesus na cruz dissipou os principados e potestades. E até o céu se abalou com a morte de Jesus. Quando os anjos viram que Jesus estava morto, os anjos não sabiam o que fazer, porque nunca houve um velório no céu. Na eternidade toda do céu, nunca tinha havido um velório. Pois Deus nunca tinha morrido. Deus nunca tinha morrido. E Deus tinha morrido lá na cruz. E Ele fez isso por cada um de nós. Para que no domingo, quando Ele ressuscitasse, diga assim, eu também, diga eu também, ressuscitasse com Jesus. Glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.